Essa não é uma noite comum, né? Nós viemos aos domingos, às terças, né, para adorar ao Senhor. Mas hoje nós temos mais um motivo para celebrar, né? Celebrar as mulheres maravilhosas, graciosas, de Provérbios 31, que além de tão graciosas, são mães, né? Mesmo aquela que pode estar aqui e dizer assim, eu ainda não sou mãe, ou eu não pude ser mãe, né? Mas ela veio de uma mãe. Então nós temos que celebrar. Né? Se nós estamos aqui, é porque uma mulher graciosa se deu a oportunidade, né, de ser mãe. E para refletir, né, em nome do Ministério Infantil, né, nesse mês nós não fizemos um momento com eles, mas nós trouxemos um texto para a gente refletir sobre a importância, né, sobre a grandiosidade que é ser mãe. Né? E logo a gente puxa na palavra do Senhor, a gente consegue buscar lá o quanto isso é importante. E falando de mulher graciosa, né, refletindo em Provérbios 31, tem um trecho que diz, em outras palavras, mas diz assim, ó, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Em Provérbios 31, 28, né, que cada mãe aqui presente se sinta honrada, se sinta valorizada, se sinta fortalecida no Senhor e cheia do amor de Deus. Porque nós mães, muitas vezes nos sentimos que estamos errando, né, que não estamos conseguindo. Mas o que importa é que sempre nós estamos buscando em Deus esse fortalecimento, né, para levar o amor dEle, a glória dEle, através das nossas vidas para os nossos filhos. E vamos lá para o nosso texto de reflexão hoje. Certo dia, uma mulher chamada Anne foi renovar sua carteira de motorista. Quando lhe perguntaram qual era a sua profissão, ela hesitou. Não sabia como se classificar. O funcionário insistiu, né, qual sua profissão? E o que eu pergunto é se tem um trabalho, explicando para ela, para que ela conseguisse falar para ele. Aí, claro que tem um trabalho, explicou ela. Anne falou, sou mãe. Nós não consideramos mãe isso um trabalho. Vou colocar dona de casa, disse o funcionário friamente. Uma amiga sua, chamada Marta, soube do ocorrido e ficou pensando a respeito por algum tempo. Num determinado dia, ela se encontrou numa situação idêntica. A pessoa que a atendeu era uma funcionária de carreira, segura e eficiente. O formulário parecia enorme e interminável. A primeira pergunta foi, qual a sua ocupação? Marta pensou um pouco e, sem saber bem como responder, pensou mais um pouco e disse, sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. A funcionária fez uma pausa e Marta precisou enfatizar as palavras mais significativas da sua função. Depois de ter falou que fazia um desenvolvimento de um programa de longo prazo, dentro e fora de casa. Pensando na sua família, ela continuou, sou responsável por uma equipe. Coloquei aqui no celular e várias mensagens chegando. Sou responsável por uma equipe. Isso ela estava falando da família dela, dos filhos dela, da casa dela, do esposo dela. Mas ela falou de muitas funções. A funcionária esperou pausadamente para escutá-la repetir cada detalhe. Sem qualquer traço de agitação na sua voz e com muita calma, Marta explicou. Desenvolvo um programa de longo prazo dentro e fora da minha casa. Pensando na sua família, ela continuou, sou responsável por uma equipe e já recebi 4 projetos. Trabalho em regime de dedicação exclusiva. O grau de exigência é de 14 horas por dia, às vezes até de 24 horas.
À medida que ia descrevendo as suas responsabilidades, Marta notou o crescente tom de respeito na voz do formulário com os dados fornecidos. Quando voltou para casa, Marta foi recebida por uma equipe. Uma menina de 13 anos, outra de 7 anos e outra de 3 anos. Subindo ao andar de cima da casa, ela pôde ouvir o seu mais novo projeto, um bebê de 6 meses, testando uma nova tonalidade de sua voz. Feliz, Marta tomou o bebê nos braços e pensou na glória da maternidade, com as suas multiplicadas responsabilidades e horas intermináveis de dedicação. Mãe, onde está o meu sapato? Mãe, me ajuda a fazer a lição. Mãe, o bebê não para de chorar. Mãe, você me busca na escola hoje? Mãe, você vai assistir minha dança? Mãe, você compra? Mãe, senta na cama comigo? Mãe, pensou ela. Se ela era doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas, o que seria os avós, as avós? E logo descobriu um título para ela. Doutoras sênior. Essas são as avós, tá? Vocês agora são doutoras sênior em desenvolvimento infantil e em relações humanas. E as bisavós? Doutoras executivas sênior. As tias, aquelas que ajudam bastante, né? As doutoras assistentes. E todas as mulheres, mães, esposas, amigas e companheiras, doutoras na arte de fazer a vida melhor. Né, que nós, principalmente aquelas mães que não têm uma profissão fora, que ela optou por ter esse regime integral, né, esse tempo integral para o filho, não se sinta desvalorizada. Ou, a partir de hoje, você tem um novo título, certo? Então, feliz Dia das Mães para todas essas mulheres maravilhosas e graciosas que temos aqui. Amém? Todas as mães fiquem de pé, por favor. Isaac vai entregar uma lembrancinha da igreja Batista Graça para você. Como é bom celebrar o Senhor, como é bom bendizer o nome de Jesus. Como é bom estarmos juntos adorando e bendizendo ao nome do Senhor. E cada uma de vocês vai receber uma lembrancinha. Conforme você for recebendo, pode ir sentando, partilhando desse momento tão especial, só para as mães, Isaac. Como é bom a gente celebrar o Senhor e reconhecer o cuidado de Deus e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E saber que nós somos parte de um projeto muito, muito maior. E nós podemos viver esse cuidado de Deus a cada dia para o louvor e a glória do nome de Jesus. Então, muito obrigado você que se colocou à disposição para gerar uma vida e poder aí passar esses 9 meses desafiadores e depois desfrutar do nascimento e de todo o cuidado de uma vida, né? Nós homens podemos fazer muitas coisas, mas nós não sabemos a profundidade de um relacionamento ao qual você gera em amor, em cuidado, em zelo, graça, e nós celebramos o Senhor pela vida de cada mãe, para o louvor e a glória do nome de Jesus. Então, isso é muito precioso e gracioso, e nós queremos orar e celebrar ao Senhor pela vida das mães que aqui estão, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Você que está perto da sua mãe aí, abrace ela, dê um abraço forte. Você que está junto aí, também os filhos que estão aqui, vivam esse momento tão precioso e gracioso que nós vivemos como igreja e como povo de Deus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Você já pode ir se assentando e celebrando ao Senhor, para a glória de Jesus. Mas tem também irmãs na igreja, que conforme a nossa caminhada e a nosso relacionamento, se tornam um pouco mães também, né? Então nós vamos aconselhando, nós vamos sentindo o abraço, nós vamos partilhando. Para mim, para a pastora Tati,
nós temos mães lá no estado do Mato Grosso, mas nós temos mães aqui. Nós estamos há 13 anos e 4 meses como pastor dessa igreja, a mais de 3.000 e poucos quilômetros da nossa casa. Então nós já estamos habituados a no dia das mães não ter as nossas mães, a no dia do Natal não ter as nossas mães, a nos aniversários não ter as nossas mães por perto. Mas nós estamos cada mês mais vivendo o relacionamento de várias mães que se levantam para cuidar da gente, para dar aquele abraço gostoso, para cuidar da gente em cada detalhe, para viver essa realidade. E nós, como Igreja Batista da Graça, temos a realidade de uma grande mãe, que a gente quer celebrar o Senhor pela vida dela, em nome de Jesus, que nos abençoou, nos acolheu, nos ajudou. Coloca a foto para mim, Daniel, como assim nós lembraremos sempre dela, para a glória e louvor do nome de Jesus, nossa amada irmã Araci. A família está aqui, eu quero convidar vocês para vir aqui à frente, toda a família que está aqui presente. Nessa semana nós perdemos uma mãezona, uma amiga e uma avó, uma bisavó, que completou 90 anos, pode subir aqui em cima? Completou 90 anos de idade e partiu. E no dia do velório, do sepultamento, a família me comunicou que estaria presente hoje. E eu quero, pode vir mais para cá. Eu quero celebrar o Senhor pela vida de vocês. Dizer o quanto a irmã Araci era especial, importante para nós. O quanto nós estamos, como igreja também, nesse processo de luto. Vem mais para cá, pode vir mais para cá, Letícia. O pessoal entra todo mundo ali. E nós queremos viver esse momento precioso como igreja. Eu te convido a se colocar de pé, igreja. Glória do Senhor. E você que puder, eu só quero, pode ser um para cada um, mas se vir mais não tem problema. Pode inundar esse púlpito aqui, não tem problema nenhum. Você que puder sair do seu lugar e vir abraçar essa família. Nós queremos viver esse momento. Porque eles tiveram uma perda, mas nós também tivemos. E você pode subir aqui e abraçá-los. E nós queremos não só dizer para eles que eles são preciosos, que eles são amados, que eles são importantes, mas nós queremos expressar isso no abraço, no cuidado. E dizer que nós também estamos sentindo falta dessa princesa linda, dessa mulher tão especial e graciosa. Em nome de Jesus, viver esse momento tão importante, isso é igreja, isso é essa unidade, esse compartilhamento do cuidado de Deus. Eles estão vivendo esse luto num dia tão desafiador, que é o Dia das Mães, e nós queremos como igreja fazer a diferença na vida deles, e dizer o quanto eles são especiais, quanto eles são preciosos, quanto eles são importantes, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, e nós devemos chorar com aqueles que choram. E essa é uma noite de cuidado, essa é uma noite de expressar o amor de Deus, a graça de Deus, uma ação prática de cuidado, de zelo, de abraço, de acolhimento, dizer que eles são muito bem-vindos neste lugar. E nós glorificamos a Deus pela vida deles, em nome de Jesus. Você pode abraçar forte aí, porque o abraço da irmã Araci era abraço forte. Escolhe alguém para você abraçar e nós vamos orar.
Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os filhos, ó Pai, todos os netos, todos os genros, noras, ó Pai, netos e bisnetos. Que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai, a cada um, a cada coração, ó Pai. Que o Senhor possa trazer o consolo, o fortalecimento, a direção, nesse momento de dor, nesse momento de saudade, nesse momento de perda. Que o Senhor possa fortalecer os seus corações, dando direção e condução para o louvor da Tua glória e exaltação do Teu nome. Como igreja, nós também estamos, ó Pai, vivendo essa realidade de perda, de luto. Pai, como a irmã Nasci é preciosa para nós. Mas nós sabemos que nesse momento ela está com o Senhor. Ela está desfrutando da Tua presença, ó Pai, e vivendo essa realidade de zelo, de cuidado. Pai, em nome de Jesus, e nós aqui ainda estamos vivendo a realidade desse tempo terreno. Pai, aonde ela está não tem mais dor, não tem lágrimas, não tem enfermidade. Ó Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos viver para o louvor da Tua glória todos os dias. Nós Te adoramos, Deus, pelo privilégio, Deus, de cuidar uns dos outros, e de viver esse tempo de harmonia, de amor, de graça do Senhor. Em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Vocês são muito especiais, eu amo muito vocês, e é um privilégio ter vocês aqui, em nome de Jesus, amém? A Letícia nos mandou uma mensagem, você quer falar uma coisa, Letícia? Boa noite. Gente, eu só queria falar uma coisinha, porque eu fui visitar a avó no hospital, né? E ela disse que, quando ficasse melhor, queria vir para cá, para falar com todos vocês, e também queria que toda a família viesse. Eu acho justo que, já que ela não pode estar aqui para falar, que eu fale pelo menos um pouquinho do que eu acho que ela gostaria de dizer para vocês. Eu cresci vendo a minha avó sempre vir nessa igreja, inclusive foi a avó que me levou, depois da pandemia, quando eu voltei, foi ela que me trouxe de novo, e ela sempre falou de todos vocês com muito, muito carinho. Ela falava, ai, mas eles me querem muito. Ai, mas eu sou muito amada. Minha filha, você não tem noção do quanto eles me querem bem. E eu tenho certeza que, da mesma forma como ela foi uma avó para mim, uma bisa para o João e para a Maria Alice, mãe para a tia Vera e para todo mundo, ela também foi uma avó, bisa, talvez até mãe para algum de vocês. E o tanto que ela amou a nossa família sanguínea, eu tenho certeza que ela também amou a família dela em Cristo. Então, não se sintam tristes. Eu mesma não sei nem como é que eu estou me sentindo no momento desses, mas eu sei que eu não estou inteiramente triste, porque é bom saber que ela está em paz. A morte para a avó era só uma passagem para os céus. Eu disse até no velório dela que ela sempre me falava que no dia em que ela morresse, ela iria só fechar os olhos e quando abrisse, Jesus tinha voltado, ela ia estar na presença dele. Então, tenho certeza que isso vai acontecer e que a presença dela não vai sair nem dos braços de Jesus e nem do nosso coração, e que Ele possa confortar a gente nesse momento que é de perda para a gente, mas de alegria celestial para ela. E é isso. Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Depois disso, como é que fala alguma coisa? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de abraçar vocês. Nós amamos a cada um de vocês e celebramos ao Senhor pela vida de vocês. Que Deus os fortaleça, os console e os guie em tudo para o louvor da glória de Deus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Enquanto eles estão descendo, eu queria convidar as crianças para vir aqui à frente.
Aleluia. Como nós estamos trabalhando essa semana nós tivemos a reunião com os homens, 36 homens reunidos ali no churrasco, um tempo de oração, de clamor, de busca de Deus. Então eu quero pedir para que os pais que estão aqui presentes se levante e venha aqui à frente, você vai orar com o seu filho. Nós oramos e declaramos ali naquele lugar onde nós estávamos reunidos, que nós assumiríamos a responsabilidade que Deus nos deu, de interceder pela nossa casa, de clamar pelos nossos filhos, de ser um intercessor no nosso lar, para a glória de Deus, amém? Levante sua mão para cá. Pai de amor, nós colocamos cada família aqui representada na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Deus, vai de encontro a cada lar, a cada família, a cada criança, trazendo proteção, direção, cuidado, que eles possam crescer na Tua presença e desfrutar do Teu infinito amor, da Tua misericórdia e da Tua graça a cada dia. Usa cada pai, professor e professora do Ministério Infantil, para que nesse momento possam ministrar a Tua palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Bem devagar. Pastor Ítalo, vem aqui. Essa semana, Pastor Ítalo completou mais um ano de vida. É isso que é o ministério pastoral, irmão. Às vezes de manhã eu estou recebendo uma criança no hospital, à noite eu estou fazendo um velório, no outro dia eu estou fazendo um aniversário, e no meio do aniversário sai para fazer um casamento. É desafiador. E a gente está nesse momento de tamanha reflexão sobre a nossa perda, sobre essa situação, mas também um tempo de celebrar. Então, nós celebramos ao Senhor pela vida do pastor Ítalo. Ontem fez mais um aninho de vida. Como é bom celebrar o Senhor, né? E está como pastor auxiliar dessa igreja, cumprindo um papel fundamental e abençoador. Eu trouxe essa caixa de chocolate para ele, abençoada. Eu sei que só ele vai comer, porque a missionária Rebeca tem um monte de restrição, né? Intolerância, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é para você, que Deus te abençoe. E também esse presente da igreja, que abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Pai, obrigado pela vida do teu filho. Senhor, o fortaleça, derrame sobre ele as tuas bênçãos, que ele viva cada dia na tua presença, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor um dia preparou para ele. Pai, em nome de Jesus, Deus, os teus sonhos são infinitamente maiores que nós podemos sonhar. Então, que ele possa viver, ó Pai, a realidade dos sonhos que o Senhor projetou para a sua vida. O Senhor derrame sobre a vida dele saúde, paz e prosperidade. Que ele viva todos os dias na tua presença, desfrutando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, mas também sendo usado com poder, em nome de Jesus. Amém. Eu amo você, Deus abençoe, tá bom? Fique na paz do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Muito obrigado, meu amado. Deus te abençoe. Quero glorificar a Deus pela vida do irmão Davi. Cada vez que surge uma água nova lá, ele traz para a gente experimentar, né? Que Deus te abençoe e te prospere lá naquele lugar, em nome de Jesus. Essa água que ele trouxe para a gente beber, não sei nem falar o nome, irmão. Então é Deus que está mandando, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Deuteronômio capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O mesmo texto na Bíblia, a mensagem diz assim: atenção, Israel, o eterno, o nosso Deus é um e único. Amem o eterno, o seu Deus,
de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam um assunto da sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que você se levanta, de manhã, até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão, na testa de vocês, como lembretes, e até escrito no batente das portas das casas e nas portas das suas cidades. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de anunciar a Tua palavra e nos conduza pela Tua misericórdia. Pai, os nossos corações estão abertos. Fala conosco, Pai, porque em tudo somos necessitados do Senhor, hoje e sempre. Amém. Nesse mês da família, nós estamos fazendo essa realidade, ou esse momento de olhar para dentro. Às vezes nós percebemos a realidade de um tempo onde as casas por fora são belíssimas. Vivemos um tempo novo, um tempo onde as casas são quadradas, e nós temos um momento ao qual a arquitetura vai dando direção, e as pessoas vão ali copiando, e a gente vai vendo casas lindíssimas por fora. Mas na realidade, quando convivemos ou quando nos relacionamos com algumas famílias, nós percebemos que a casa tem a sua beleza exterior, mas por dentro existe uma família ferida. Existe às vezes uma família angustiada, existe uma família em crise. A crise não começa na sociedade, ela começa dentro de casa. Hoje de manhã eu falei sobre isso, como eu estou feliz e abençoado, né? Boa parte dos domingos eu prego sozinho, mas como é bom pregar do lado da minha esposa, da pastora Tati. E não só por ela estar aqui comigo todos os dias, mas como é bom falar sobre o tema que nós vamos falar, com alguém que eu posso observar todos os dias, antes de dormir, dobrando os seus joelhos na beirada daquela cama e orando ao Senhor, e todas as manhãs quando acorda buscando a presença de Deus. Como é bom ministrar junto de alguém que todas as compras que chegam na nossa casa, ela ensina os nossos filhos a consagrar ao Senhor. Todos os presentes que nós ganhamos, ela nos ensina primeiro a adorar e celebrar ao nome de Jesus e a reconhecer que Deus usou pessoas, mas foi Ele que mandou, foi Ele que se manifestou no coração daquela pessoa, foi Ele que trouxe até nós e é Ele que tem cuidado de nós. Essa realidade é uma realidade de uma postura de governo de Deus sobre a sua vida, do reconhecimento claro de quem está direcionando os seus passos e norteando a sua vida. Esse é o desafio de Deuteronômio capítulo 6. Essa é a realidade do que Deus está dizendo. Ele está dizendo tanto de manhã quanto de noite, durante o dia, junto à mesa, no caminho, em todos os momentos, vivencie essa realidade com sua família, de falar do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, desse zelo de Deus para com as nossas vidas. Imprima no coração dos seus filhos, por uma ação prática, por atitudes contínuas, essa realidade de testificação do cuidado, do zelo e do amor do nosso Senhor todos os dias por nós. Vivemos uma realidade onde muitos lares têm entretenimento, mas não tem altar, tem voz alta, mas não tem oração, tem opinião, mas não tem direção espiritual. E quando nós lemos esse texto, nós pensamos, né? O nosso Deus nos ensina a amar, a bendizer, a adorar Ele de todo o coração. E quando o pastor estava falando aqui das casas, né, nós vemos muitas casas modernas, né, e hoje temos acesso à tecnologia, e ter acesso à tecnologia é muito bom, mas nós não podemos perder a essência. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus criou o ser humano, Deus nos formou, Deus tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas.
E o que nós estamos fazendo? Quais as escolhas nós estamos fazendo? Será que nós estamos amando a Deus e adorando a Deus, né? Colocando o Senhor como primazia nas nossas vidas? Então, todos os dias, né, quando o pastor disse aqui, né, que eu dobro o meu joelho e eu oro e eu faço isso, e eu louvo a Deus pela oportunidade de fazer isso, porque um dia, quando eu ainda era pequena, antes de me casar, eu fui criada num lar onde não tinha Jesus. Meus pais, né, eles não iam à igreja frequentemente, e eles não tinham esse hábito de buscar a Deus. E passado alguns anos, eu conheci Jesus, juntamente com a minha mãe, e depois, eu falo assim, existe a minha vida, a Tatiane antes de Cristo, e a Tatiane depois de Cristo. E a minha vida foi transformada a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus. E Deus foi me moldando, foi me transformando, e eu ainda estou no processo de transformação, de mudança. Todos nós estamos no processo de transformação, no processo de mudança, né? Nesse primeiro ponto, né, que diz que o que governa o coração governará a casa. O que governa o coração governará a casa. E quando nós pensamos em casa, nós não pensamos somente na casa ali física, né, de alvenaria. Nós pensamos na nossa vida. Nós somos a casa. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, quem tem governado a nossa casa, a nossa vida? Na palavra do Senhor, em Tiago 5,7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós temos que nos sujeitar a Deus, né? Levar todo o nosso pensamento cativo ao senhorio de Jesus. Todos os dias, nós somos tentados a estar sempre conectados, né? Sempre online, buscando ali muitas informações. Mas precisamos tomar cuidado. Será que essa busca por muitas informações, será que não tem ocupado o primeiro lugar da nossa vida? Quem nós estamos buscando em primeiro lugar? Deuteronômio 6, versículos 5 e 6 fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Estas palavras estarão no teu coração. Então, antes das palavras estarem na parede, ela precisa estar no nosso coração. Deus não manda ensinar primeiro, Deus manda internalizar primeiro. Internalizar a palavra de Deus. E aqui a palavra coração no hebraico, ela não fala apenas de emoção, ela aponta para a mente, vontade, desejos, decisões, direção interior. Então Deus está dizendo: a minha palavra precisa governar você antes de governar sua casa. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele começa a dar norte para as nossas vidas, começa a nos dar a direção. Então muitos querem casas transformadas, mas têm os corações desalinhados da palavra de Deus. E uma casa, ela nunca irá além da profundidade espiritual de quem a lidera. Então, nós precisamos, todos os dias, ter a disposição de buscar a Deus em primeiro lugar, de reconhecer o senhorio de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E com certeza, quando nós buscamos a Deus, Ele começa a nos transformar. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais o Senhor vai nos moldando, vai nos transformando, vai transformando o nosso coração, as nossas vontades. Eu gostava muito de ouvir músicas mundanas antes de conhecer a Jesus. E muitas músicas, até que eu ouvia, me deixavam tristes. Algumas me deixavam, talvez, indignada. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, aquelas músicas deixaram de fazer parte da minha vida. Eu tive uma transformação. Porque eu ouvi uma vez um testemunho, nesse testemunho, o pastor falava assim: você atrai aquilo que você adora. Então, se você está ouvindo músicas de adoração a Deus, você está atraindo a presença de Deus. E quando você ouve músicas, talvez músicas que falam de adultério, que falam de vícios, você está atraindo isso. Então, quando nós buscamos a Deus, ouvimos palavras de louvor a Deus, palavras de encorajamento, essas músicas que nós estamos aqui, que louvamos aqui nesta noite, músicas abençoadas, músicas que atraem a presença de Deus, são músicas que nos fortalecem,
que nos alinha de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Então, antes de Deus transformar a nossa família, Ele quer nos transformar. E eu fui experimentando essa transformação, né? Essa transformação em Deus. Então, tudo aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Na minha casa tinha muitos palavrões, palavras feias, palavras, né, que não agradam a Deus. E quando eu tive o encontro com Jesus, essas palavras não fazem parte mais do meu vocabulário. Então, é uma transformação. Todos os dias, nós precisamos buscar a direção de Deus para que possamos andar em obediência ao Senhor. Provérbios 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o Salmo de número 119, versículo 11, fala assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E no culto da manhã, eu até falei sobre esse versículo, porque eu aprendi uma música, e eu canto quando eu estou na sala com as crianças, eu canto essa música com elas. Mas essa música, né, que tem a ver com esse versículo, ela me acompanha, ela faz parte da minha vida. E ela fala assim: para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Então, todos os dias, para não pecar contra o Senhor, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. E aí a realidade da palavra de Deus é trazer um órgão tão importante que é o coração. A realidade de dizer, olha, se o seu coração parar, não tem mais jeito. Isso está falando que a importância e a preciosidade de termos a palavra de Deus na nossa vida. Não é só a direção de um coração que precisa da palavra de Deus, não, você por completo. Isso está falando da profundidade, de como a palavra do Senhor precisa ocupar esse lugar de permanência. Essa realidade de governo fala da postura de sermos obedientes ao Senhor. O que dá destino, o que dá direção à nossa vida. Essa realidade que a pastora disse sobre, antes de Deus transformar a sua família, Ele quer transformar você. Essa é a realidade do chamado de Deus. Sermos moldados, transformados e lapidados a cada dia, para vivermos aquilo que o Senhor preparou para nós. E fazermos essa reflexão. O que tem governado a nossa vida? Isso está totalmente alinhado com aquilo que ocupa a prioridade do nosso coração, das nossas ações, do nosso proceder. Será que a nossa casa, ela sente a presença de Deus através da nossa vida? Do nosso falar e do nosso proceder e da nossa caminhada? Será que nós temos vivido essa realidade de experimentar todos os dias essa unidade na presença do Senhor e o cuidado de Deus? E por isso essa realidade tão linda, dizendo: ouça Israel, o Senhor, o Deus, o nosso Deus, o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus. De que forma? Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Está dizendo que as suas emoções precisam estar debaixo desse governo. Está dizendo que as suas forças precisam viver essa realidade de buscar a presença de Deus. Está dizendo que nós vamos ter que imprimir força. Às vezes é a preguiça, às vezes as emoções querem assumir o controle, mas nós precisamos nos posicionar em viver a realidade de uma vida que glorifica a Deus e exalta o Senhor. Por quê? Porque a casa se torna o que ela ouve repetidamente. Nós precisamos entender essa realidade do que a casa vivenciar essa unidade do cuidado de Deus. Sabe, se eu mergulhar uma esponja em um copo de coca, quando eu tirar ela vai despejar o quê? Do que ela está cheia. Se for água, do que ela está cheia. Não importa qual seja
se é água, se é coca, se é refrigerante, se é Fanta, se é outra coisa, ela sempre vai mostrar e apresentar do que ela está cheia. E por isso a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então a nossa boca está trazendo para fora o que está dentro de nós. Será que nós estamos gostando dessa realidade que estamos vivendo? E a responsabilidade, ele está dizendo, olha, a sua atitude pessoal, as mudanças que Deus está operando na sua vida, a sua caminhada, o seu falar, o seu proceder, o seu comportamento na presença de Deus, debaixo do governo de Deus, vai gerar uma impressão na próxima geração. Por isso ele diz no versículo que continua, versículo 6, que toda essa palavra que hoje te ordeno esteja no seu coração, e tu a inculcarás aos teus filhos. Inculcar vai falar disso, repetir continuamente, afiar constantemente, guardar profundamente, discipular. O que nós ensinamos e ministramos ao coração dos nossos filhos é muito importante, mas a vida que nós temos será imitada por eles. E assim positivamente como negativamente. Você já viu relacionando com as pessoas, e as pessoas conhecem a sua família, e às vezes você está tomando algumas atitudes, e ele fala assim, essa postura sua agora, essa fala sua agora, é igualzinha da sua mãe. Mas também negativamente. Às vezes quando saímos de casa para construir a nossa história, nós carregamos conosco essa realidade cultural. Às vezes você casou com 22, 23, 24, 25, 30 anos, 17, 18. Cada um casou num tempo aqui, num momento. Mas quando você casou, você carregou com você uma herança de conhecimento que você leva consigo. E algumas declarações você disse, não, essa forma de corrigir eu não vou fazer com os meus filhos. Esse jeito aqui eu não vou agir lá em casa. E às vezes na caminhada da vida você se pega fazendo a mesma coisa que você não concordava. E por quê? Porque isso é ruim? Não. Porque você aprendeu daquela forma. Então por isso nós precisamos fazer uma releitura sempre do que nós estamos vivendo, qual tem sido a nossa postura, esse olhar para dentro e pedir a direção de Deus. E por isso ambientes tão importantes às vezes são desprezados, por causa da correria do dia a dia, por causa do fluxo de atividades. O quê? Um deles é a mesa. Como é importante estar junto à mesa com os nossos filhos e com a nossa família. Como é importante sentarmos juntos, pegar as mãos, olhar um nos olhos dos outros e poder partilharmos daquele alimento. Agradecendo a Deus pelo alimento que está conosco, mas agradecendo a Deus pelas pessoas que estão ali. Poder olhar para o filho e dizer como você está, poder olhar para a mãe como você está, e cada um poder viver esse momento. Às vezes não valorizamos isso. Para a família da irmã Araci que está aqui, como um café faz toda a diferença. E às vezes nós passamos por um café todo dia. Às vezes nós não valorizamos um café, mas não tem nada a ver com o líquido preto que sai. Tem tudo a ver com as pessoas que nós compartilhamos. Não tem nada a ver com a xícara, né, Miriam? Tem tudo a ver com quem está conosco, portando a xícara. Essa realidade do ambiente fala de pessoas. Pessoas que marcam a nossa vida e pessoas que nós precisamos dar valor. E às vezes, e muitas das vezes nós vivemos isso com o trabalho, com a dedicação, com os desafios do dia a dia, e nos esquecemos do mais precioso. Lá em casa nós estamos vivendo um misto de alegria e também de tristeza. Eu compartilhei de manhã e ele estava presente, né? E a gente compartilha agora à noite. Joaquim ficou em casa porque ele está doente, mas a gente está medicado, está lá. Joaquim começou a estudar no colégio integral. E durante 14 anos, Joaquim sentou à mesa do almoço conosco todos os dias. À mesa do café da manhã, todos os dias. A Tati faz questão que todos nós sentemos junto à mesa.
E isso tem sido um presente para nós. Mas a gente faz isso costumeiramente. O Joaquim, ele entra às 7 da manhã. E ele só volta para casa às 5 da tarde. Ele está no colégio César Caos. E lá é integral agora. E como nós sentamos na mesa nós 4. Quantas vezes, irmãos? O ano já está no mês de maio. E quantas das vezes nós colocamos 5 pratos na mesa? E como tem sido desafiador para nós como pais. Sentar com Isaac e com a Estela. E sentir a falta do Joaquim. Às vezes à tarde, no final da tarde, eu passo para pegar eles para a gente fazer alguma coisa. E eles falam, vamos pegar o Joaquim, né, pai? Daqui a pouco o Joaquim vai estar na faculdade. Eu não sei se aqui ou fora de Fortaleza, onde Deus vai o levar. Mas como a presença dele é importante para nós. E por que tem que ser assim? Nós damos mais valor quando a presença não está mais. A gente sabe que o Joaquim, 5 e pouco da tarde, vai entrar. Mas e amanhã, que ele for para o seminário, para a faculdade, para outro canto? A mesa é importante. A mesa está forjando destinos, a mesa está dando direção, o cuidado. Sabe, o que você repete dentro de casa, se transforma em uma cultura familiar para os seus filhos. Essa realidade de oração, de busca, de intercessão, de estarmos nos cultos, de vivenciar esse ambiente do cuidado de Deus, da graça de Deus, do mover de Deus, isso é precioso para nós. Algumas pessoas até não valorizam esse ambiente de comunhão, mas hoje nós podemos viver a dor de uma perda e dizer o quanto a irmã Araci é importante e preciosa para nós por causa da igreja. Quando ela chegou ainda era lá na Jovita Feitosa, e ela viveu as transições lá para outra, para cá, e vivemos as conquistas e celebramos cada momento. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Irmão Edilson, qual foi o primeiro carro que o senhor teve? Um Fusca. Qual carro que você tem hoje? A L200. Andando na L200, você sente falta do Fusca? Ah, que legal, né? Não sente. Ô Daltinho, qual foi o primeiro carro que você teve? Classic. Hoje você tem o quê? Você sente falta do Classic, Daltinho? Não, né? Então quando a gente vai experimentando algumas coisas, a gente vai melhorando. Que carro que você tinha, Lucas? Um Gol. Que carro que você tem agora? Uma Spin. Sente falta do Gol? Não, não sente falta não. Não sente falta. Por que não sente falta? Assim também é casa, irmão. Cadê o missionário Adaildo? Missionário Adaildo, o senhor já mudou quantas vezes aluguel? 40? Porque eu sabia que não teria alguém que mudou mais aqui que ele. Qual foi a primeira casa que o senhor morou de aluguel aqui no estado do Ceará? Trairi. Hoje o senhor está morando aqui perto. Não sente falta. Passou. Agora presta atenção. Das pessoas nós sentimos falta. A vida vai nos levar a realidades de conquistar coisas, deixar outras. Mas às vezes a gente dá mais valor aos objetos, às estruturas, do que às pessoas. A realidade do cuidado. Sabe qual o momento mais mágico que você utilizou o seu carro? Não foi as inúmeras vezes sozinhos. Foi as inúmeras vezes com a sua família. De risada, de celebração. Foi as vezes com seu amigo. Foi as caronas que você deu. Foi os momentos de celebração. Isso trouxe marco para a sua história. A estrutura da sua casa às vezes já mudou várias vezes. Missionário Adaildo 40 vezes já mudou de casas diferentes. Mas o que marcou não foram as estruturas físicas. O que marcou foi a presença da sua família, foi o que eles estavam construindo. Então a estrutura exterior, ela pode mudar e ela vai mudar, mas é a realidade do que nós estamos construindo dentro dessas estruturas. Essa estrutura aqui só tem um propósito, e o propósito é adorar ao Senhor.
Nessa manhã nós tínhamos aqui mais de 70 pessoas glorificando a Deus. Olha o tanto de gente que nós temos aqui agora à noite. Se a gente tentar agora fazer um culto só, voltar a um culto, já não dá mais para fazer isso. Mas um dia, uma irmã preciosa chegou para mim e disse: pastor, a minha família não quer deixar mais eu vir à noite cuidando de mim, porque é perigoso. Vamos fazer um culto de manhã? A irmã era assim. Nós falamos: irmã, deixa eu me preparar que eu vou fazer o culto de manhã. Ela falou: pastor, por que o senhor tem que se preparar? Eu falei: irmã, assim, eu preciso de 2 equipes de recepção, preciso de 2 equipes de trânsito, eu preciso de 2 equipes de ministério infantil, eu preciso de 2 equipes de louvor. Para montar um culto de manhã, não é só abrir a porta, eu preciso dessa estrutura. E ela falou: então eu vou esperar. E aconteceu o culto da manhã. E hoje eu não consigo voltar mais um culto. Senão nós vamos ter um tumulto aqui. E a realidade é esse ambiente onde nós podemos ter mais cadeiras para receber pessoas. Mas isso fala de uma mudança, de uma transformação. Não é pela beleza do ambiente, é pelas pessoas que estão aqui. É pela oportunidade de conviver com pessoas. Mas a realidade é essa: será que eu estou passando pela vida das pessoas, ou estou marcando as pessoas? Será que quando eu não estou presente, alguém sente falta? É essa a realidade, sabe? Nós sentimos a falta do Joaquim, mas como é bom ouvir dele dizer assim: eu também sinto falta de vocês, pai. Sabe, irmãos, o Joaquim ele passa 7 horas às 5 da tarde. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta na escola. O Joaquim passa mais tempo com eles lá do que com a gente. Mas o que vai definir as estruturas e as decisões que o Joaquim vai tomar foi a realidade do dia que ele nasceu até o dia de hoje, do que nós estamos imprimindo sobre verdades do reino no coração dele. E descansar que Deus cuida dele aqui, Deus cuida dele lá, e Deus continua cuidando da nossa família. O que nós estamos imprimindo na nossa casa? Ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22:6 não está falando da criança que tem 5, que tem 7. A palavra criança aqui vem dessa realidade: criança, bebê, inocência, a nascimento, a realidade de uma criança que nasceu, e ela precisa entender ou viver a realidade do cuidado e dos princípios do reino. Ela precisa de um ambiente, de um lar que expresse esse amor, essa graça de Deus. Ela precisa ouvir canções que celebrem ao nome do Senhor. Ela precisa viver essa comunhão e essa graça. Sabe, Sofia está aqui? Está na salinha? Tá. Eu ia falar para ela, que eu falei de manhã. Irmãos, eu vivo uma realidade abençoadora. As crianças da igreja vêm e me abraçam. Não todas, mas a grande maioria eu tento, né? Mas a grande maioria me abraça, eu tenho comunhão com todas as crianças. Mas quando a Sofia era pequena, quando a Sofia me via, ela saía correndo. Bom, parece que ela viu um bicho. Se não abre a porta de ferro, de vidro, ela ataca na porta. A pastora Tati chegou para mim e falou assim: amor, não é normal essa reação da Sofia. Naquele tempo, quem cuidava da Sofia era a Maíris. Nós perguntamos para a Maíris: Maíris, o que aconteceu com a Sofia? Por que ela está assim? Maíris falou assim: sabe por quê? Todo dia que ela faz uma coisa errada, eu falo assim: vou falar com o pastor. Aí quando eu vejo que ela vai tomar uma atitude errada, eu falo: olha que eu vou dizer para o pastor. Sem perceber, a figura que a Maíris estava construindo na mentalidade daquela criança era a figura de um carrasco, e não de alguém que estava disposto a ensinar as verdades do reino. A Sofia, quando me via, ela via quem? Quem ela estava aprendendo dentro de casa que eu era. E por isso ela corria. A pastora chegou para a Sofia, para Maíris, e falou: Maíris, não pode ser assim. Olha o que está acontecendo. E conversou com ela. Ela falou: a partir de hoje eu não faço mais isso. Algumas semanas se passaram, e eu consegui abraçar a Sofia. Vem aqui, Sofia, hoje.
E hoje eu consigo abraçar a Sofia. Não hoje não, irmão. Pouquinho depois já comecei a ter unidade com a Sofia, né? Eu queria abraçar ela, porque eu usei ela como exemplo, né? Então hoje eu posso viver essa aliança com a Sofia. Mas o que você não está gerando no coração de uma criança dentro da sua casa? Às vezes você não faz isso com o pastor, mas você faz isso assim: olha, que seu pai chegar, você vai ver. O pai chega cheio de desejo de entrar em casa e a filha poder abraçá-lo. A filha faz o quê? Ela corre desesperada, porque chegou o homem que vai acabar com ela. E assim com outras pessoas. Você falar isso para sua mãe, você vai ver. Já nasce o princípio básico de esconder as coisas da mãe, porque a mãe vai vir contra ela, e ela não sabe o que é isso que ela vai ver. E no tonalidade que foi usada, alguma coisa tão terrível, eu não quero nem ver. A psicologia nos traz isso, irmãos, sobre verdades familiares, que são colocadas dentro de nós e vai sendo implicado como cultural. E isso vai gerando medo, ansiedade, angústia. Quando dá 4 da tarde, a criança sabe que 5 da tarde é o horário que o pai chega, ela fica desesperada. Quando chega a hora do culto, ela não quer vir para a igreja, mas por situações que às vezes estão sendo imprimidas aonde? No coração. E por isso nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Muito obrigado, Sofia, que Deus abençoe. É uma bênção conviver com você, Sofia. E por isso nós precisamos acordar, levar a nossa família a uma unidade com Deus. Fala de experimentar o governo de Deus. E experimentar o governo de Deus fala de uma casa governada pela palavra. Se torna um altar. Quando essa casa é governada pela palavra de Deus, ela se torna não só uma estrutura, mas um altar de adoração e de louvor ao Senhor. E quando nós pensamos, né, nessa casa governada pela palavra, né, se tornar um altar, tem a ver com tudo que nós estamos buscando, com tudo que nós também estamos ouvindo, né? No culto da manhã, eu compartilhei algo, e eu queria compartilhar de novo. Quando nós morávamos em Altamira, no Pará, o Joaquim era bebê ainda, estava, né, crescendo, ainda no processo de engatinhar. Depois ele começou a andar, mas antes dele começar a andar, ele tinha alguns lugares que a gente ia, no pequeno grupo, na igreja. Às vezes eu não deixava ele ter contato com o chão, porque eu não queria, né, que ele ali colocasse depois a mão na boca. Mas teve uma vez que eu deixei, e ele colocou a mãozinha na boca, depois ele teve uma infecção, e aí eu fiquei muito preocupada com ele. E eu comecei a assistir várias programações na área da saúde. E eu assistia muito aqueles bem-estar. Hoje, de vez em quando, eu gosto de ver o Dr. Bactéria. Eu fico assistindo alguns vídeos assim. Assisto algum vídeo de organização de casa, de limpeza e tudo mais. Só que, na época, eu via muita coisa relacionada dessa área, né, de limpeza, de organização, de cuidado com a saúde. E aí eu falei para o pastor, falei: amor, eu acho que vou fazer um curso de biologia, eu vou fazer enfermagem. Ele: não, você já está desesperada com as bactérias, aí se você fizer esse curso vai ficar pior. Mas eu fiquei daquele jeito porque eu estava vendo muito aquele conteúdo. E aquele conteúdo estava assim, me tornando uma pessoa muito preocupada, né, com limpeza, muito preocupada ali com a sujeira, e estava me fazendo mal. E eu comecei a entender a importância de ter o equilíbrio, né? E na época da pandemia, eu via muitas programações, às vezes assistia, via muitas notícias, né? E eu percebi que eu estava ficando muito triste, muito desanimada. E na época nós tínhamos o Facebook, né, o Instagram junto. Eu falei: amor, tira meu nome, né, do Facebook, do Instagram, porque eu não vou mais conseguir acompanhar, ver essas coisas, porque tem mexido muito com o meu emocional. E eu não tenho rede social, eu uso o WhatsApp, né? Tenho o Instagram do meu esposo, às vezes quando tem alguma coisa relacionada à igreja, eu vejo. Mas eu percebi que tudo que eu estava vendo em excesso estava me desanimando, me entristecendo. E parando para pensar sobre isso, nós precisamos ter equilíbrio. O que nós estamos assistindo demais? O que nós estamos vendo demais? Do que nós estamos nos alimentando? Né? E quando pensamos na palavra de Deus, a palavra de Deus precisa governar.
a nossa vida, né? Uma casa governada pela palavra de Deus se torna um altar. Então, é voltar toda a nossa atenção à palavra de Deus, pedir a direção de Deus em tudo na nossa vida, porque uma casa governada por Deus, ela permanece firme mesmo quando vem as tempestades, quando vem as lutas, quando a nossa vida está alinhada à palavra de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. Pode vir o que vier, não importa as circunstâncias, Deus é Ele que vai nos sustentar, Deus é que vai nos fortalecer. Então, nós precisamos parar e refletir, né? Será que a nossa casa tem sido esse ambiente espiritual? Será que Deus tem sido honrado dentro do nosso lar? O ambiente da nossa casa nos aproxima ou nos afasta de Deus? Precisamos todos os dias pedir a direção de Deus e precisamos ter ações, atitudes, né, que glorifiquem ao Senhor. E eu tive uma experiência na maternidade, quando eu tive o Joaquim, depois eu tive o Isaac, e eu ficava assim, muito preocupada com o cuidado deles, com o cuidado com a casa. E depois que eu tive as crianças e a gente foi para o ministério, né, pastoral, eu não voltei para o mercado de trabalho. E eu ficava me sentindo, às vezes, sem tempo para Deus. E eu procurando informações, eu achei um livro. E nesse livro, a capa do livro estava escrito assim, sem tempo para Deus. E eu achei muito interessante e fui ler esse livro. E nesse livro eu aprendi que eu não estou criando os meus filhos para o mundo. Porque nós ouvimos, você cria seus filhos para o mundo. E eu aprendi que eu estou criando os meus filhos para uma eternidade com Deus. Nós estamos caminhando para viver uma vida eterna com o Senhor. Quando eu lembro da nossa amada irmã Araci, e eu lembro dela com muita alegria, porque ela me ensinou muito. Eu fui numa visita com ela. Nessa visita que eu fui com ela, a irmã nos serviu um copo com água. E quando ela pegou o copo com água, ela falou, Deus, obrigado por esta água. E ela falou assim para a irmã, você precisa agradecer a Deus pela água que você bebe, pela água que você toma banho, por tudo. E eu vi a irmã assim, muita gratidão. Uma mulher grata, aplauda ao Senhor Jesus. Uma mulher grata ao Senhor. Uma mulher que exalava o bom perfume de Cristo. Que tinha Jesus, o Senhor, como primazia na sua vida. E eu lembro da irmã Araci, né, com muita gratidão pelo tempo que eu tive de conviver com ela. Até comentei com a irmã Miriam, falei assim, imagina, nós passamos um tempinho com ela na igreja, imagina vocês que tiveram, né, um tempo maravilhoso, né, com ela, desfrutando da presença dela. E ela exalava o bom perfume de Cristo. E eu até comentei com a irmã, ela deixou um legado de fé, de gratidão, de obediência a Deus. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos deixando esse legado de obediência, de fé a Deus? Será que nós estamos glorificando a Deus por tudo? Beber uma água, não tem nenhum mistério com relação a isso. Mas se pensarmos, é um milagre diário, todos os dias tomar uma água, todos os dias poder tomar banho, todos os dias poder nos alimentar. Nós precisamos ser gratos. E quando eu falo disso, irmãos, eu falo que eu todos os dias preciso cuidar para não viver uma vida de murmuração. Nós precisamos cuidar. E murmurar significa o quê? Reclamar 2 vezes. Será que nós estamos reclamando porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria que acontecesse? Nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano diante de toda e qualquer situação. Deus, Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono das estações. E quando nós colocamos Deus para governar a nossa vida se torna um altar de adoração, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que descansa em Deus. Eu lembro muito da irmã Araci, eu lembro também da nossa saudosa irmã Solange, que servia ao Senhor com alegria, com empenho, com dedicação. Eu lembro da nossa irmã Alzira, que estava intercedendo incessantemente por nós. Cada irmão, cada irmã que passou por esta igreja deixou um legado, deixou uma marca. E qual é a marca que nós estamos deixando na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos em Cristo? Como nós estamos
estamos aproveitando o tempo que o Senhor nos dá. Eu te convido nessa noite a refletir e pensar. Viva uma vida de gratidão a Deus. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Agradeça a Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos elogiando a Deus e falando de toda a bondade, as características de Deus na nossa vida. Deus é santo, Deus é eterno, Deus é poderoso. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. E é maravilhoso saber que Jesus não ficou morto na cruz. Jesus ressuscitou, vivo está e voltará para nos buscar. E nós precisamos estar preparados. Como noiva, nós precisamos estar preparados como noiva do Cordeiro, como igreja. E a irmã Araci falou para o pastor. O que ela falou para o pastor no dia que ele foi visitar ela? Todas as vezes que eu falava com ela sobre a eternidade, ela falava assim: pastor, o dia que Deus trouxer todos os meus filhos, Ele pode me levar. Mas na quinta-feira, sempre ela dizia isso: o dia que todos os meus filhos estiverem na casa do Senhor, Ele pode me levar. Mas na quinta-feira ela falou diferente. Ela falou: pastor, eu estou pronta para que o Senhor possa me levar. Se Ele quiser me levar agora, Ele pode. Se Ele quiser me levar hoje, Ele pode me levar. Ela não lidava com a morte como fim. Ela lidava com a morte como a palavra de Deus nos orienta. A realidade de entendermos que Deus está de braços abertos para nos receber na eternidade com Ele. Você pode viver 30, 50, 40, 60, 90, 100 anos nessa terra e achar que viveu muito, mas é muito pouco diante da eternidade que nós viveremos com o Senhor. Jesus está dentro de um barco e a Bíblia detalhista, ela diz que ele estava deitado junto a um travesseiro e a Bíblia diz que ele dormia tranquilamente. Mas do lado de fora do barco, a Bíblia diz que tinha uma tempestade. Os discípulos estavam ali naquele barco, atravessando para o outro lado, e a tempestade estava intensa. Os discípulos, eles eram profissionais da área da pesca. Eles tinham entendimento sobre o mar, sobre a água, sobre o vento. Eles entram em desespero. Eles vão a Jesus e vai dizer: mestre, não importa que pereçamos. Jesus se levanta quieto, vai à proa do barco e diz: aquieta-te o mar, acalma-te vento. A Bíblia diz que naquele momento veio sobre aquele lugar uma grande bonança. Perceba uma coisa: não foi o ambiente externo que trouxe a paz para o ambiente interno. Foi a paz e a tranquilidade que Jesus já estava quando dormia, que tomou o lugar do ambiente exterior. Nós precisamos viver essa realidade de paz, de governo de Deus, de descansar no Senhor, de reconhecer a soberania e o cuidado de Deus, mesmo que lá fora tenha tribulações, dificuldades, lutas, desafios inúmeros. O meu coração está descansado do Senhor. Ele vai cuidar, Ele vai zelar, Ele vai guardar, Ele vai fazer. É a realidade de compreender: eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Nessa noite, o intuito dessa palavra é perguntar: o que está governando a sua casa? O que está governando a sua vida? É o dinheiro? É o ego? É a raiva? São as redes sociais? São os traumas que você vivenciou? É o orgulho? Ou é a palavra de Deus? Uma casa sem Deus pode até ficar de pé por um tempo, mas só uma casa governada pela palavra permanece de pé por
toda uma vida. Eu queria que você colocasse-se de pé. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Quero consagrar meu lar a ti. Nosso futuro para ti servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa. Minha casa servirá. Eu e minha casa servirá. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará em tua presença. Como flui, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Pai, nós colocamos cada vida, cada família, cada lar diante do Senhor. Tu és aquele que conhece a cada coração e como a cada um adentrou a este lugar. Nós te bendizemos e te adoramos pelo fôlego de vida, Senhor. Celebramos a tua presença, a tua existência, o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nós precisamos e dependemos de ti, Espírito Santo. Nós nos rendemos diante da tua presença, Deus, e pedimos: vem sobre nós, vem sobre nós, transformando, libertando, sarando. Vem sobre nós, Espírito de Deus, mudando a nossa realidade, nos levando a uma total intimidade contigo. Vem sobre nós, Pai, a cada dia, nos moldando, nos guiando, nos guardando, nos dirigindo, porque em tudo nós somos dependentes de ti. Nós precisamos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia e do teu poder. Nós precisamos de ti. Nos ajuda, Senhor, a olhar não só para fora, mas olhar para dentro, aonde nós precisamos e necessitamos de uma busca maior, de uma postura melhor, que glorifique, que exalte ao teu nome e que nos leve a uma intimidade maior. Nos torne, Senhor, participantes do teu reino. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus sobre as nações. Só o Senhor é Deus, ó Pai, sobre as nossas vidas. E que o nosso coração busque a tua face, a tua presença, e que possamos te adorar com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Que possamos, ó Pai, ser dedicados em muitas coisas. Que possamos avançar no trabalho, no dia a dia, na família, mas que possamos nutrir essa realidade desse alicerce da tua presença, da tua palavra, da tua direção. Que possamos viver uma vida pautada no Senhor e na sua palavra.
palavra todos os dias da nossa vida. Que possamos estar seguros no Senhor e viver para o louvor da tua glória. Nos limpa, nos lava, nos santifica, nos liberta, nos transforma. Oh Senhor, nos molda, porque em tudo nós precisamos e necessitamos de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você pode aplaudir o Senhor e celebrar a Ele. Podemos assentar rapidamente, nós já estamos encerrando. Eu vou pedir que permaneça de pé só quem está nos visitando. Primeira, segunda vez, fique de pé. Eu vou convidar, eu quero dizer como vocês são bem-vindos neste lugar. Como para nós é um grande privilégio ter vocês aqui. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guie, que o Senhor os conduza. E que o Senhor os fortaleça cada vez mais. O Ministério de Recepção vai entregar para vocês uma lembrancinha. Em gratidão à oportunidade que temos de recebê-los neste lugar. E a toda a família da irmã Araci, que o Senhor os conforte e os console. E nós estamos aqui para acolher, estamos aqui para estar juntos. E caminharmos para a glória e louvor do nome de Jesus. Vocês são muito preciosos, muito importantes e muito valiosos. Muito obrigado pela tua presença neste lugar em nome de Jesus. Amém. Amém? Enquanto o Ministério de Recepção está entregando todos, eu quero orar com você para a gente encerrar essa noite de celebração. Pai, obrigado pelo teu infinito amor e a tua graça. Obrigado por esse culto de adoração, de louvor e de exaltação ao teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de rendermos louvores a Ti, de semear no Teu reino e de nos alimentar da Tua palavra. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos guiar e nos conduzir todos os dias para o louvor da Tua glória hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.